Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá então. O vídeo de hoje vai ser sobre esse livro aqui, ó, A Vida dos Estoicos, de Ryan Holiday. É um livro bem extenso, são 400 páginas, tá? E aí o que eu quero trazer para vocês aqui são algumas percepções, reflexões. Marquei algumas coisas aqui que vale a pena debater e falar um pouquinho, né? A minha percepção com relação ao tema e com relação ao livro, né? Primeiro de tudo que assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre estoicismo foi há 10 anos atrás, num canal de um criador de conteúdo chamado Copini. Bem legal, depois vocês seguem ele aí no YouTube. Ele tem uma escola de autoconhecimento, ele aborda temas bem legais, assim, o contexto da formação, o acompanhamento de como ele iniciou o canal dele, os conteúdos para o que está hoje, assim, bem legal. Um cara bem massa, bem estoico, já que a gente está falando disso aqui, né? Um outro cara que eu vejo que pratica, vive muito sobre as linhas da filosofia estoica é o professor Clóvis de Barros Filho, né? Então vamos lá, o que é o estoicismo? É uma escola filosófica, né? Que foi iniciada lá na Grécia há muito tempo atrás por um cara chamado Zenão. Esse livro aqui, ele traz um pouquinho da história de cada um dos pensadores estoicos que iniciaram essa escola, tá? São muitos, tá, pessoal? Então, assim, não dá para falar em todos. Eu vou trazer, assim, os nomes mais conhecidos para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é o estoicismo, né? Segundo o livro trata aqui, ele menciona aqui na página 14 o seguinte: a palavra estoico significa resignação impassível diante do sofrimento. Então, o que eu aprendi lendo isso aqui, estudando e assim, consumindo conteúdos sobre o tema do estoicismo, é que eles são os caras assim, que eles fazem o que tem que ser feito. Então, por exemplo, na constelação familiar, a gente aprende um pouco sobre isso também, né? Que a criança, ela faz o que ela quer e o adulto, ele faz o que tem que ser feito. E isso no estoicismo também é muito forte, né? Outra coisa que eles colocam aqui no tema do estoicismo é o seguinte, que você tem que observar o jeito que a pessoa vive e não o que ela fala. Então ele menciona aqui, eles se importavam com o que era feito e não com o que era dito. Então isso acho que nunca teve tão em alta na nossa sociedade, né? Você se deparar com pessoas que se expressam bem, verbalizam bem, falam bem, mas quando você vai observar como a pessoa vive, as ações dela, o que ela faz, você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que ela prega, com o que ela vende, né? O Zenão, que foi o cara que iniciou isso aqui, essa escola, ele também foi o cara que criou as 4 virtudes do estoicismo, que é coragem, temperança, justiça e sabedoria. Mais para frente eu vou abordar cada uma delas aqui para fazer alguns comentários, né? Então vamos lá. Outra coisa aqui. Os estoicos buscavam aquilo que até hoje nos interessa, são as luzes para iluminar o caminho da vida. Eles queriam saber, tanto quanto nós, como encontrar tranquilidade, propósito, autocontrole e felicidade. Uma coisa que eu reparei aqui, que eram os caras que eles questionavam demais o status quo. Então, tipo assim, eles arrumaram muita confusão na época deles lá, porque eles tinham a opinião deles e não tinha quem ia lá e falava para ele que ele estava errado, entendeu? Então assim, o embate com eles para contestar certas coisas que vinham sendo feitas eram muito grandes. Então foi por isso que a escola ganhou tanto renome, né? Porque as pessoas começaram a admirar esse tipo de coisa. Tanto é que ela começou na Grécia e depois se estendeu para Roma, né? Então vamos lá, vamos falar do Zenão aqui. O Zenão, pelo que conta aqui, ele era um comerciante, né? Que através de muitos estudos, muito questionamento, começou a observar a vida por essa ótica aqui do estoicismo. Então ele falava o seguinte: você deve acostumar seu corpo a ser o servo de sua mente e treiná-lo com labuta e suor. Então, por exemplo, assim como a gente treina o nosso físico para ter uma saúde melhor, uma resistência melhor também, eles incentivam também a gente a treinar a mente. Por quê? Segundo eles falam aqui, o maior inimigo do estoicismo é a raiva.
Porque a hora que você entra no pico da raiva é porque você perdeu o controle da mente. Então, você ter esse domínio da mente é muito importante para eles, para que você mantenha esse controle, para você tenha o controle, né? Uma outra coisa que ele fala que é o seguinte, né? Como diz o antigo ditado Zen, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Isso também é uma prática que fala muito no Kybalion, depois no outro livro que eu vou trazer aqui para vocês, eles mencionavam aqui também. Ser ansioso, inseguro ou aprendido coisas erradas no início da vida não impede ninguém de alcançar algo grandioso, desde que haja coragem e mentores para ajudar na mudança. Então ele fala que as pessoas poderiam se ressignificar, né? Ao deixar os tempos de comerciante para trás, Zenão escolheu um novo estilo de vida que balanceava estudo e reflexão com as necessidades de um mundo controlado pelo comércio, pelas conquistas e pela tecnologia. Em um esforço para alcançar essa harmonia, Zenão viveu uma vida simples, não muito diferente daquela de seu rival Epícoro. Essa prática, assim, esse estilo de vida simples, esse estilo de vida conectado com a natureza, com as estações, o respeito, entendeu? Isso é muito forte nessa escola aqui, né? Vamos lá então. Ele também foi o primeiro a professar as 4 virtudes do estoicismo, que são coragem, temperança, justiça e sabedoria, conforme eu mencionei, né? Depois aqui para frente eu deixei separado aqui para trazer esse contexto. Vamos ver se eu já acho que tá aqui. Então ele fala o seguinte: sabedoria. Sabedoria é o conhecimento daquilo que deve ser feito, daquilo que não deve. Sabedoria é o conhecimento daquilo que deve ser feito, daquilo que não deve ser feito e daquilo que não deve ser feito nem evitado, ou as ações condizentes. Na sabedoria encontraremos qualidades virtuosas como a justiça, a circunspecção, a astúcia, a sensatez e a objetividade e a engenhosidade. Temperança é o conhecimento daquilo que vale a pena escolher, daquilo que vale a pena evitar e daquilo que não se deve escolher nem evitar. Contidas nessa virtude estão coisas como organização, modéstia e autodomínio. Justiça é o conhecimento que atribui a cada pessoa e situação aquilo que lhe é devido. Sob essa égide, os estoicos colocavam a piedade. Coragem é o conhecimento do que é terrível e do que não é. Isso inclui perseverança, generosidade e coragem. Um outro cara que... Vamos ver se já entra aqui para falar. Um outro cara que fala aqui, que foi um dos nomes mais conhecidos aqui também do estoicismo, foi um outro cara que se chama Sêneca. Esse Sêneca até me chamou a atenção, porque eu não sabia dessa informação. A gente vê muito conteúdo assim no Instagram, frases dele e tal, mas assim, de todos os estoicos que menciona aqui no livro, esse é um cara que, sei lá, não, para mim assim, não, como se diz, não é um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele, como conta aqui, ele foi o tutor do Nero, o imperador, aquele maluco lá, psicopata, que queimava as pessoas, perseguição. E assim, uma das frustrações desse Sêneca foi que ele meio que não conseguiu passar bons exemplos, talvez, para esse Nero, né? Só que, por exemplo, ele se beneficiava demais com a situação que ele vivia ali no Império, sendo o tutor dele, porque ele ganhou muito dinheiro, enriqueceu e tal. Então, assim, dinheiro maldito, né? Porque você ser o tutor de um cara desse que trouxe tanto sofrimento para as pessoas e para a humanidade, né? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, o Sêneca, né? Aprenda a se contentar com pouco e a se manifestar com coragem e grandeza de alma. Meio incoerente, porque ele foi um cara assim que ele dava muito valor para as posses, para o dinheiro dele e tal. E aí ele engolia sapo ali na condição que ele vivia de tutor para poder aumentar a sua fortuna. A vida toma nossos planos e os despedaça. Como Sêneca escreveria tempos depois,
Nunca devemos subestimar o hábito do destino, de se comportar da maneira como ele deseja. Não ande com ignorantes, uma outra frase dele que ele coloca aqui. Você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Questão do conhecimento, né? Vamos ver se ele fala aqui no final. Sêneca enriqueceu e continuou a enriquecer sob o domínio de Nero, aquilo que eu falei, né? Vamos ver aqui. Parem, portanto, de proibir os filósofos a posse de dinheiro. Ninguém condenou a sabedoria à pobreza. O filósofo pode ter ampla riqueza, mas esta não terá sido arrancada de ninguém, nem manchada com o sangue de outra pessoa. Outra reflexão que ele fala aqui. Sêneca via as coisas, ao menos, não pelo menos 15 anos que passou na corte de Nero. Um outro cara aqui que menciona aqui no livro, que é uma referência nessa escola estoica, é o imperador Marco Aurélio. Acho que esse, assim, foi um dos nomes mais conhecidos aí da escola, né? Tem um outro livro dele que eu já li, bem legal também, que se chama Meditações, que ele escrevia essas reflexões dele no campo de batalha. Então ele estava lá no meio da confusão, da guerra lá, e nos momentos dele de solitude ele tinha esse diário onde ele escrevia os pensamentos e procurava refletir a forma que Roma vinha sendo, que vinha assim, essa Roma aqui da época que Marco Aurélio viveu, Nero e tudo mais. Você percebe assim que era uma Roma com muitos desvios de caráter, né? Muitas pessoas usufruindo ali do poder de maneira deturpada, com desvio de valor, de recursos para benefício próprio, contestando assim, as pessoas não podiam ter muita opinião, que era contra o que o Império falava. Eles iam lá e matavam a pessoa. Então, por exemplo, Marco Aurélio ele fala o seguinte, aqui alguns trechos que eu marquei, né? Portanto, mantenha-se simples, bom, puro, sério, despretensioso, amigo da justiça, temente ao divino, gentil, carinhoso e forte para o bom trabalho. Marco acreditava que as pragas e a guerra só colocavam em risco nossa vida. O que precisamos proteger é o nosso caráter, como agimos em face dessas guerras e pragas e de outros contratempos. Abandonar o caráter, isso sim representa o mal verdadeiro. Olha só que doido, né? Tipo assim, um imperador trazer esse tipo de reflexão, né? Que você deve viver de maneira simples, olhar se preocupar com o seu caráter. De novo, né? Não com aquilo que você fala, mas com aquilo que você faz, né? Muito legal a reflexão desse cara aqui, desse Marco Aurélio. Não perca mais tempo falando sobre como é ser um bom homem. Seja um. De algum modo, os estoicos estavam além da dor, além do desejo material, além dos desejos corporais. Cara, isso aqui, assim, eu aprendi algumas coisas que eu aprendi com isso, né? Por exemplo, às vezes na nossa vida acontecem algumas coisas que são coisas da vida, que fogem ali do nosso plano, né? Então, por exemplo, vou contar uma história para vocês. A primeira vez que eu estava indo trabalhar no hospital lá em Paracatu, no Hospital São Lucas, daqui de onde eu moro são 400 quilômetros para lá, né? Eu ia na segunda-feira e voltava na quinta-feira. Fiz isso quase 4 anos. No primeiro dia que eu estava indo para lá, primeiro dia realmente, pessoal, de trabalho, furou meu carro, furou o pneu do carro na estrada e eu fiquei no meio da estrada, porque tava uma chuva danada, uma chuva forte mesmo. E aí, assim, eu não queria chegar atrasado no meu primeiro dia de trabalho, né? O que eu fiz? Eu fiz o que tinha que ser feito, desci do carro na chuva, troquei o pneu e segui viagem, né? Então, assim, são essas pequenas ações que a gente faz no dia a dia, fazer aquilo que tem que ser feito, entendeu? Às vezes a gente entra numa asneura de quem já não fez isso, né? De questionar por que isso está acontecendo, por que não é do meu jeito, né? Entra o ego falando, né? Por que não é do meu jeito?
ou entra a criança ferida, né? Que não admite que as coisas saiam do jeito que tem que ser, que ela quer que seja. Só que com o tempo, né, com a sabedoria, você vai adquirindo uma percepção, uma intuição das coisas, é, que se a coisa não está acontecendo, você começa a observar por uma outra ótica, né? É porque não deve acontecer. Porque se fosse para acontecer determinada coisa, ela vai fluir. Ela vai fluir naturalmente, sem nenhum esforço, entendeu? Então, o fato de já não estar acontecendo daquela maneira, você já tem que se atentar para isso, que tem alguma mensagem subliminar ali que está intrínseca, que deve ser reparada, né? Outra coisa aqui é do Marco Aurélio, né, que ele fala: caráter irrepreensível e estilo de vida moderado. Marco Aurélio conseguiu não ser corrompido pelo poder. Cara, isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, a gente vive hoje numa sociedade que não tem o mínimo escrúpulo para fazer coisas por conta do poder. Isso a gente vê na esfera política, na esfera religiosa, na esfera corporativa, na esfera das famílias, né? Pessoas passando por cima de outras para ter o poder, casos aí bizarros de coisas acontecendo com gente famosa, políticos, né? No mundo todo, envolvendo a questão da dominação, do poder. Então você vê que um cara desse assim, que tinha tudo para se deixar levar pelo poder, ele foi resistente. É, Isso aqui não estava nos planos, mas eu fiz uma anotação até para deixar para os meus filhos ler, né? Caso eles venham a ler esses livros alguma vez na vida, né? Em algum lugar você encontrará um retiro mais pacífico e menos agitado do que em sua alma. Não precisava viajar para relaxar. Legal isso, né? Porque, tipo assim, às vezes quando você tá com a cabeça muito confusa, você pode ir lá para as Maldivas, que você vai levar os problemas, né? Então a nossa mente, ela é um lugar que, se você não tiver em paz com ela, você pode ir pro lugar mais lindo do mundo, que você não vai conseguir desfrutar daquilo, né? Outra mensagem aqui que eu anotei do livro: seja tolerante com os outros e rígido consigo mesmo. Deve ter sido exaustivo ser tão disciplinado. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Thomas Edison, que ele diz mais ou menos assim: a pessoa, o inteligente indisciplinado é meu funcionário. O burro ou o ignorante disciplinado é meu sócio. Essa frase foi muito forte para mim, eu carrego ela até hoje na minha vida, assim, né? Essa questão da disciplina, ela é um hábito que a gente constrói para a nossa vida, que norteia muito das nossas ações, e cada uma das pessoas daqui, cada um de nós, a gente tem um desafio voltado para a disciplina, né? Eu já reparei isso, né? Tem algumas pessoas que têm facilidade para ter uma disciplina alimentar, outras que têm uma facilidade ou dificuldade, vamos falar assim, para ter uma disciplina religiosa, para ter uma disciplina financeira. Então acho que a grande sacada é identificar qual que é a área da sua vida que você precisa ter práticas de disciplina adequadas, de acordo com o que você quer, e perseguir elas para que você alcance a constância e de fato você possa olhar para você e falar: cara, eu consegui dominar isso daqui, não me deixo mais entrar nesse aspecto de me deixar levar por aquilo que antigamente me levava, né? Então é isso, pessoal, um livro bem legal, que vale a pena. Esse aqui eu recomendo se ter, né? E mais do que você comprar o livro para ler, eu acho que na internet tem muito conteúdo de graça sobre estoicismo, né? Que você pode consumir. É uma escola muito legal, muito assim simples de maneira, é simples de você praticar ela e viver a vida, entendeu? Eu acho que o que a gente tem que buscar para a nossa vida não é complicação, é coisa simples, é jeito simples de você, aquela coisa assim, do menos é mais, né? No mercado financeiro eu aprendi muito isso, né? O que é o menos é mais?
é você não procurar 1 milhão de indicadores, informações e tal para chegar numa opinião. Às vezes você vai ter tudo isso daí com o básico, com o feijão com arroz. Se você está tendo que buscar muita informação, é porque tem alguma coisa errada. Porque o simples, ele vai estar escrachado na sua cara qual que é a informação que está sendo trazida dali. Então é isso. Obrigado aí pelo vídeo, acompanhe o canal e me segue aí. Forte abraço.